Então, pessoal, hoje a gente vai falar, né, dos eumintes. Vai falar um pouco das características gerais dos eumintes, falar um pouco sobre o filo Nematoda e o filo Plateumintes. Então, pessoal, os eumintes são indivíduos que eles são bastante dispersos no mundo. São indivíduos que eles são bastante numerosos e com diferentes características, onde eles podem ser indivíduos de apenas poucos centímetros a indivíduos que possam chegar até alguns metros de tamanho. Esses indivíduos, pessoal, eles são os eumintes. Didaticamente, eles são divididos em dois grandes filos, perdão. Esses filos são os filos do tipo nematoda, que são esses indivíduos aqui, ó. Os nematóides são esse primeiro. E temos também os plateumintes, que são esses aqui exemplificados. Boa tarde, Wesley. Esses indivíduos, pessoal, a gente observa o quê? Quais são as diferenças entre eles? O termo, então, nematoda, nema, quer dizer, então, vermes formatos cilíndricos, ou seja, são vermes que têm o seu formato como fosse de um cano, por exemplo, né? Aquele verme cilíndrico. Eles são cilíndricos no seu corpo e têm as suas extremidades aqui um pouco afiladas, fusiformes, né? Afilando. Já os plateumintes, eles são vermes que são do tipo que são vermes achatados. Eles são tanto achatados na parte ventral como na sua parte do dorso. Esses indivíduos, pessoal, eles, no caso aqui, ó, os plateumintes, eles são vermes como se fosse formato de uma fita, certo? Um formato de um cinto, por exemplo. Eles são achatados tanto na parte do ventre como também na parte do dorso. Isso então é uma característica deles. Já observa o quê? Que nos nematóides, eles são indivíduos que podem chegar a poucos centímetros, como por exemplo aqui, ó, temos esses exemplos, que é o enteróbios vermiculares. Eles podem chegar ao tamanho, por exemplo, de cerca de 1 centímetro. Já esse outro aqui, ó, que eu vou marcando, é o Ascaris lumbricoides. Ele pode chegar até cerca de 25 centímetros. E nesse caso, o maior, pessoal, entre eles, é uma característica dos nematóides, que são esses aqui, os nematóides. A característica geral é o quê? Que a fêmea ela é bem maior do que o macho, ou um pouco maior do que ele, justamente para poder ter uma maior capacidade reprodutiva, uma maior produção então, de ovos e, consequentemente, a dispersão desses ovos até encontrar um novo hospedeiro. E outra característica que eu posso então diferenciar entre o macho e a fêmea é a questão aqui da cauda, certo? A cauda deles, ó, essa região aqui, ó, não dá pra falar. A região aqui da cauda dos nematóides, ela é dobrada em direção ao ventre. E com isso eu consigo diferenciar também quem é o macho e quem é a fêmea entre os indivíduos. Boa tarde, Daniel. Só botar aqui o zoom. Então, pessoal, esses indivíduos eles são amplamente distribuídos pelo globo, podendo ser então encontrados cerca de 20% da população mundial possa estar parasitado com esses parasitas. O mais comum, pessoal, são esses indivíduos aqui, ó, os ancilostomídeos. Os ancilostomídeos são indivíduos que a gente pode encontrar ele, se eu consigo só diminuir isso aqui. Deixa eu ver se eu fecho. Como é que fecha isso aqui? São indivíduos que são encontrados, pessoal, amplamente pelo globo, né? Como eles são facilmente transmitidos, eles podem estar infectando cerca de 1 bilhão de pessoas atualmente no mundo. E uma situação semelhante à que a gente vê hoje, também em relação ao ancilostomídeos, são o Ascaris lumbricoides. E não sei como é que diz isso aqui, não. Vamos lá, close control. Pronto. São indivíduos que são encontrados também mundialmente. Ih, rapaz. Esses indivíduos, pessoal, a gente vai falar agora, só conseguir passar para o próximo slide, deixa eu ver se dá certo. Ou não.
Ô, senhor, cada vez só complicando aqui a vida. Aqui é para dar o print, aqui é para fechar, isso aqui é o quê? Ah, pronto. Tá apanhando, mas vai dar certo. Então, a situação equivalente para outros indivíduos são os ascaris lumbricoides. Por quê? Esses parasitas, pessoal, a principal forma de transmissão deles é através de ovos ou larvas, e principalmente em locais que há uma precariedade no saneamento básico. Aí com isso são facilmente então transmitidos para outras pessoas. A gente vai falar agora, pessoal, do filo nematóide, certo? Que é aqueles indivíduos em formatos cilíndricos, fusiformes. Então, pessoal, esses indivíduos eles são capazes de diferentes tipos de vida, ou seja, eles podem estar vivendo aqui no ambiente. Vamos apagar isso aqui, close control, que eu não quero isso, não. São indivíduos que eles podem estar presentes em diferentes ambientes, certo? Esses indivíduos, eles podem ser indivíduos de vida livre, ou seja, viver num ambiente sem estar causando nenhuma parasitose, ali vivendo tranquilamente no ambiente, e opa, voltou feito de novo, vivendo ali no ambiente sem causar nenhum dano àqueles indivíduos. Ou também eles são indivíduos que têm que estar parasitando outro hospedeiro para poder causar aquela infecção, serem então prejudiciais à saúde daqueles indivíduos. Então, aquilo que é de importância para a nossa disciplina são os indivíduos que causam, então, parasitose. E os principais deles, pessoal, são esses indivíduos bem aqui, ó, os geomintos. Principalmente, por que geomintos? São indivíduos que precisam passar um pouco da sua vida, né, do seu estágio evolutivo, do seu ciclo biológico no ambiente. Então, gel quer dizer então terra. São indivíduos que precisam estar no solo para poder completar uma parte do seu ciclo biológico até chegar na forma evolutiva que é infectante para o hospedeiro. Esses indivíduos, pessoal, eles apresentam simetria bilateral. O que seria então essa simetria bilateral? A simetria bilateral, pessoal, é isso aqui, onde você consegue dividir o indivíduo em porções direita e porção esquerda. Então, se eu pegar então esse vermezinho, esticar ele e cortá-lo nessa região aqui, ó, central, eu consigo então dividir ele na porção direita e na porção esquerda. E essas duas porções são imagens especulares, né? Como se fosse um espelho, observava ali e via que ele tinha uma porção direita e uma porção esquerda. Esses indivíduos também, eles apresentam tubo digestivo completo. O que seria isso? Ele apresenta aqui, ó, região bucal, e também a região anal, onde através da região bucal ele fica fixado na região do intestino do hospedeiro e fica ali se alimentando. E posteriormente ocorre então, ele também tem aqui, ó, intestino, né, onde vai ocorrer a digestão daquele nutriente que ele acabou então ingerindo através da região bucal, e aquilo que ele não conseguiu utilizar para o seu metabolismo, ele vai liberar aqui na região anal. Essa região anal aqui também ela é então utilizada para a eliminação daquilo que não foi então utilizado pelo parasita. Eu já falei, eles têm tamanhos variados, ou seja, podem chegar de poucos centímetros, de 1 centímetro, como por exemplo o ascaris, como por exemplo esse aqui, ó, o Enterobius vermicularis, que vai chegar, por exemplo, até 1 centímetro, e já um pouco maior, que são o Ascaris lumbricoides, que pode chegar até 25 centímetros. Depende muito do estado nutricional do hospedeiro, da pessoa que esse parasita possui ele. E esse aqui, pessoal, que a gente conhece popularmente como lombriga, viu? É o Ascaris lumbricoides, é esse cara bem aqui. Alguns indivíduos, eles são também dioicos, ou seja, têm o sexo separado. Eu consigo, então, diferenciar a fêmea, que é essa aqui bem maior, e também consigo diferenciar o macho. O macho, a principal forma para diferenciação é esse aqui, ó. É a sua cauda dobrada ventralmente. A gente observa que os outros machos, eles são um pouco menores do que as fêmeas, isso também é outra característica,
e ele tem então a sua cauda dobrada ventralmente, como a gente observa aqui, ó. Certo? Isso é uma das características, então, para diferenciar os indivíduos. Outros indivíduos, pessoal, eles são também do tipo hermafrodita. O que seria isso? É um único indivíduo, ele apresenta os dois sexos, certo? Isso é mais comum nos plateumintos, mas alguns eumintos têm também isso. E alguns indivíduos são partenogenéticos. O que seria esse nome difícil? Esse partenogenético quer dizer que vai ocorrer a produção de embriões viáveis sem a presença do macho, ou seja, vai ter apenas a fêmea e essa fêmea vai ser capaz de produzir ovos embrionados, sem ter a necessidade do macho para a cúpula, como por exemplo o Strongyloides stercoralis. Essa fêmea aqui, quando dentro do hospedeiro, ela é capaz então de produzir ovos embrionados sem a presença do macho. E o macho, professor, onde é que eu vou encontrar esse indivíduo? O macho ele é apenas encontrado no meio ambiente, por isso que ele aqui é um geoeumito também. Quem são os geomintos, professor? São esses aqui: Trichuris trichiura, Ascaris umbilicoides, Strongyloides stercoralis, Necato-americanos e o Ancylostoma duodenalis, que não está exemplificado aqui. Enteróbios vermiculares não é geomito, por quê? Esses ovos não necessitam passar o seu estágio evolutivo no solo para poder ficar na forma evolutiva infectante. Dando continuidade, qualquer dúvida, pessoal, só perguntar no chat que eu estou sempre voltando aqui para a apresentação para ver se tem alguma dúvida. Outra característica, pessoal, que no desenvolvimento pós-embrionário, ou seja, após ocorrer a eliminação da larva, eles passam por 5 estágios. Ou seja, quando aqui dentro, né, desse ovo, é liberada uma larva, ele vai passar por 5 estágios evolutivos. Ele vai passar do estágio L1, L2, L3, L4, L5, até chegar, por exemplo, na forma evolutiva aqui adulta, certo? Temos aqui, pessoal, no caso aqui não, a passagem dos estádios. Opa, alguém perguntou? Sim, esse PDF já está lá no Google Sala de Aula. Então, uma coisa interessante é o quê? Que as formas evolutivas, não é qualquer forma evolutiva do parasita que vai ser infectante para o hospedeiro. Ele precisa estar na forma evolutiva infectante. Essa forma evolutiva pode ser ovos ou larvas, certo? E quais são o que caracteriza para esse ovo ou larva estar na forma evolutiva infectante? É esse aqui. Quando esse ovo ele passa para o estágio evolutivo L3, ou essa larva passa para o estágio evolutivo L3, quer dizer que ela está na forma evolutiva infectante. Por quê? Vamos para esse exemplo bem aqui. Quando é eliminado esse ovo aqui, ó, após a postura dos ovos, o que acontece? Ele ainda não está com a formação da larva, ou seja, ele está apenas embrionado e vai ocorrer diferentes processos de estágios evolutivos aqui dentro, né? Por exemplo, vai passar aquele embrião, posteriormente vai se transformar em uma larva, e essa larva, pessoal, precisa ficar dentro desse ovo no estágio L3. Quando ela fica nesse estágio L3, aí sim, esse ovo vai estar infectante. Quando a pessoa faz a ingestão desse ovo, esse ovo vai posteriormente dentro do organismo liberar mais uma larva, e essa larva depois irá migrar para o local onde, o habitat dela, onde ela vai se diferenciar ou em uma fêmea ou em um macho. Já aqui nesse caso, aqui ao lado, temos o quê? Temos a forma evolutiva, que é já no caso de uma larva, ou seja, ocorreu, deixa eu apagar aqui, ocorreu a liberação, né? Ocorreu a postura do ovo e a sua eliminação nas fezes, como a gente observa aqui, ó. A gente observa que esse ovo aqui, ó, ele está apenas embrionado, ele não está ainda com a larvazinha pronta. Essa larva aqui,
esse embrião posteriormente vai se desenvolver em uma larva, e essa larva então vai eclodir, né, vai sair do ovo e vai evoluir posteriormente no solo, até chegar no estágio evolutivo que é infectante para o ser humano. E essa infecção vai ocorrer o quê? Através da penetração aqui na pele ou diretamente pela ingestão dela. Essa larva ela tem a capacidade, pessoal, de penetrar na nossa pele e, posteriormente, alcançar o nosso organismo e, posteriormente, se desenvolver ou no indivíduo fêmea ou no indivíduo macho. E como que ela vai se desenvolver nesse estágio evolutivo, macho ou fêmea? Ela já tem informação genética para tal. Então, pode ser que foi eliminado 10 ovos, metade sejam para se desenvolver em macho e a outra metade para desenvolver em fêmea. Isso é um exemplo. Já o outro aqui, pessoal, são o filo Plateumintes. O filo Plateumintes, pessoal, esse termo plate quer dizer chato. Quer dizer que eles são achatados tanto ventralmente como no dorso. Eles são aqui em formato de fita. Aqui a gente tem um exemplo de um verme, aqui nesse representante do filo Plateumintes. Eles são também indivíduos de vida livre, podem viver tranquilamente no meio ambiente, sem causar parasitose. Alguns deles são indivíduos que são ectoparasitas, ou seja, eles ficam fixados no seu hospedeiro, retirando ali seus nutrientes para sua sobrevivência, ou são indivíduos que são endoparasitas, ou seja, necessita estar dentro do organismo do hospedeiro para poder ficar então sobrevivendo. Assim como os nematóides, eles também apresentam simetria bilateral. Você fizer um corte na região central dele, né, você consegue dividir em porção direita e porção esquerda. Outra coisa interessante é que eles têm duas extremidades. Essas duas extremidades, a gente consegue, então, dividir, né, a extremidade anterior e a extremidade posterior. Como é que eu faço essa divisão da extremidade anterior e posterior? Você mais ou menos divide o indivíduo aqui ao meio, e onde tem, então, os órgãos de fixação é a extremidade anterior. E aquela que não tem os órgãos de fixação é a extremidade posterior. Na extremidade posterior, pessoal, o que eu posso encontrar? Eu posso encontrar órgãos sensitivos. Esses órgãos sensitivos servem para que o parasita se localize e também é utilizado então para ele saber, aqui é o local onde eu posso ficar fixado e obter os nutrientes do meu hospedeiro. E a gente observa aqui o quê? A gente observa que, além dessa extremidade anterior, eu tenho, então, órgãos de fixação. Como, por exemplo, a gente observa que esse parasita aqui, que é um tipo de Plateumintes, ele tem órgãos de fixação, que são essas ventosas. Ele vai ter tanto essa ventosa na região oral, aqui, como também as ventosas ventrais, como a gente observa aqui. Já esse outro plateuminto, a gente observa que as suas ventosas estão aqui localizadas nessa região aqui mais lateral e desse outro aqui na região superior do indivíduo. Esses indivíduos, pessoal, eles podem apresentar ou não tubo digestivo. Por que tem isso? Porque como eles têm um sistema, o seu organismo é constituído por poucas células sobrepostas, eles acabam então utilizando esses órgãos de fixação apenas para ficar fixados, certo? Eles vão ficar fixados ali no seu hospedeiro e os nutrientes vão passar através do corpo do parasita. É por isso que alguns deles não possuem órgão digestivo. Por quê? Tubo digestivo. Porque eles já irão pegar os nutrientes já de uma forma que eles podem utilizar sem necessidade de quebrar aqueles nutrientes. Já vai estar os nutrientes na forma já de ser utilizados. Outra coisa, pessoal, que eles não vão apresentar ânus e nem aparelho respiratório. Aquilo que eles não utilizam na sua nutrição é liberado também. Do mesmo jeito que o nutriente consegue penetrar para dentro do organismo do parasita, ele também sai por difusão simples aqui dele. E temos duas classes de importância médica. Quem são elas? As duas classes de importância médica são essas duas aqui.
são a classe Trematoda e a classe Cestoda. A gente vai falar um pouco sobre cada uma delas agora. Então, a classe, então, Trematoda, a gente tem esse indivíduo aqui. Esse indivíduo, pessoal, ele é conhecido com o nome científico de Esquistossoma mansoni. O nome está bem aqui, ó. Tá aqui o nome dele, ó. Esquistossoma mansoni, certo? Ele é um parasita, endoparasita, e ele vive dentro do nosso organismo, certo? Principalmente que ele vive aqui na nossa região da veia mesentérica inferior, próximo então do nosso intestino. Esses indivíduos, pessoal, eles não são segmentados, ou seja, ele não tem o corpo dividido em segmentos. O que seriam esses segmentos? É como se você, a analogia aqui mais ou menos fosse um colarzinho de pérolas. Cada bolinha dela é um segmento. Ele não tem segmento, é um verme, então, ele não tem esse corpo então dividido em partes de segmentos. E é um indivíduo que não é recoberto por uma cutícula. Professor, o que é esse negócio de cutícula? Cutícula é uma parte da epiderme do parasita que serve para proteger ele de agressões do nosso organismo. Ele não tem, perdão, ele tem essa cutícula que é para justamente proteger o parasita das agressões que o nosso organismo vai tentar contra ele. E quem é que vai agredir esse parasita? São os nossos anticorpos. Nossos anticorpos vai tentar, então, produzir uma resposta imunológica para matar o parasita. Ele vai ter, então, essa cutícula que vai protegê-lo dessa agressão. Tem esse caramujo onde você mora? Porque o parasita mesmo... Ah, sim. Porque o parasita mesmo, pessoal, é esse aqui, ó. Deixa eu botar para cá, para melhor. Opa, ver se vem. Pronto. Ó, o parasita mesmo é esse aqui, ó. Certo? A gente observa então, pessoal, que esse parasita, ele tem o macho, que é esse maiorzinho aqui, ó. Esse aqui é o macho. E temos aqui a fêmea, que é essa mais cilíndrica aqui. Ela fica dentro de um canal que ele tem aqui, que é o canal ginecóforo. Eles ficam ali os dois juntinhos dentro do nosso organismo, namorando, e fica a fêmea produzindo ovos. Esses ovos são então liberados nas nossas fezes, certo? Eles apresentam essas ventosas aqui. Essas ventosas são utilizadas para fixação no nosso organismo. Sem essas ventosas, eles não conseguiam ficar aderidos no nosso organismo, nas nossas veias mesentéricas, certo? Já eles aqui apresentam um tubo digestivo. Geralmente, eles não apresentam ânus. Esse ânus, então, é ausente. Os nutrientes conseguem, então, passar facilmente através do corpo do parasita. E ele possui, pessoal, umas formas evolutivas. Quem são essas formas evolutivas? Essas formas evolutivas são os ovos, miracídio, cercária e adultos. Os ovos é esse aqui, ó. O ovo, pessoal, ele é bem característico. Ele tem a coloração um pouco marrom e ele apresenta essa estrutura bem aqui, ó. Essa estrutura é característica desse parasita, que isso aqui é conhecido então como opérculo, certo? Depois disso, o que acontece? Quando ocorre a pessoa parasitada, ela faz as suas necessidades fisiológicas próximo à água, o que vai acontecer? Se ele tiver o parasita, esse ovo, ao chegar na água, ele vai liberar essa forma evolutiva bem aqui. Essa forma evolutiva aqui, ó, é o miracídio, certo? Esse miracídio, ele precisa encontrar o seu hospedeiro, que é no caso aqui o caramujo. Depois do caramujo, ele vai sofrer diferentes processos de divisão e vai chegar nessa outra forma que é evolutiva, que é infectante para o ser humano, que é, no caso aqui, a cercária. Essa cercária, quando ela atinge uma pessoa, ela tem a capacidade de penetrar na sua pele e depois de algum tempo, cerca de 40 dias daquela infecção, eu vou ter esses indivíduos aqui adultos. Mas para ter um indivíduo adulto precisa, por exemplo, de no mínimo duas cercárias. Uma que vai se desenvolver em um indivíduo macho e a outra que vai desenvolver em um indivíduo fêmea, certo? Uma forma, então, da gente combater esse parasita é o quê? Deixa eu ver quem foi que falou. A Letícia. Se eu, então, eliminar, então,
o caramujo, eu consigo, então, quebrar o ciclo biológico do parasita. Então, esse parasita, pessoal, a gente observa aqui que observamos que o seu ciclo biológico, isso, dentro do macho. Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu subir aqui, apagar, vamos subir. Ó, o macho, vamos aqui dar o zoom. O macho ele tem tipo um canal, é como se fosse vamos supor que como fosse aqui minha camisa, e a camisa ela tem tipo uma fenda, certo? É como se fosse uma capa. Aí a fêmea fica então nessa parte aqui central dele, que é o canal ginecóforo. Não é dentro internamente do parasita, e sim apenas nessa, como se fosse uma capa, né, como se fosse uma fenda, e ela fica ali dentro. Justamente para eles ficarem juntos e ocorrer então a reprodução deles, onde a fêmea, eles vão ficar acasalando e a fêmea produzindo ovos. Então, pessoal, esse parasita, como ele precisa de dois hospedeiros, né, para completar o seu ciclo biológico, ele é dito então como heteroxênico. Ele vai precisar de um hospedeiro aqui e esse outro hospedeiro. E quem é o hospedeiro intermediário e definitivo dele? O hospedeiro intermediário é o caramujo. Por que é o caramujo? É porque tem a forma evolutiva infectante, porque tem a forma evolutiva imatura ou de reprodução assexuada, que é no caso aqui os esquistossomos, que é outra forma evolutiva, mas eu não coloquei o nome para vocês. E já o ser humano funciona como hospedeiro definitivo. Por que definitivo? Porque vai ter o parasita adulto ou com reprodução sexuada. Então, já que na outra classe temos então a classe cestoda. A classe cestoda, pessoal, o indivíduo ele é dividido em três regiões distintas, que é cabeça, o colo e o corpo, certo? A cabeça, pessoal, ela também é conhecida como escólex. Vou dar aqui o zoom para vocês observarem melhor. Cabeça ou escólex. Pode ser, então, essa denominação. Temos dois indivíduos aqui, pessoal. A tênia saginata e a tênia sólio. E como que eu consigo fazer a distinção entre eles? É através da sua região aqui anterior, pela região aqui da cabeça. A gente consegue observar que a tênia saginata, ela apresenta o quê? Ó? Uma, duas, três, quatro ventosas. Vamos ver aqui. Justamente porque devido àquela cutícula. No caso aqui, o parasita, no caso do Schistosoma mansoni, ele adentra no nosso organismo, né, a cercária, e depois ela vai passar pelo nosso sistema circulatório sem passar pelo o suco gástrico, certo? Então vai depois se instalar na região lá, na veia mesentérica inferior. Vou mostrar aqui para vocês não ficarem perdidos, veia mesentérica inferior. Veia mesentérica inferior. Vou botar aqui a imagem para vocês. Lá na veia mesentérica, eles ficam então aderidos, né, através daquelas ventosas e ali ficam reproduzindo e liberando os ovos. Vamos ver se eu acho que é uma imagenzinha bacaninha para vocês. Pronto. Estou bem aqui. Vamos compartilhar esta imagem. Pronto, pessoal. Ó, eles vão cair na nossa circulação e vão ficar mais ou menos aqui, ó, na veia mesentérica inferior, que é mais ou menos por aqui. Ó. Aqui o macho e a fêmea vão ficar copulando, produzindo ovos. Esses ovos, pessoal, como é que ele vai passar para o intestino, que é bem aqui? Ele vai causar uma inflamação aqui próximo do intestino, que vai permitir a passagem desse ovo aqui para o intestino, e depois é então liberado aqui nas fezes. Em alguns casos, se eles ficarem, então, esses machos ficarem próximos, então, à região aqui renal, esses ovos podem ser também eliminados na urina. Só mostrar aqui para vocês uma que tem aqui a região, pronto. Ó, deixa eu mostrar, ver se vai aparecer. Pronto, ó. Em alguns casos, ó, se o parasita ele ficar próximo aqui nessas regiões aqui, os ovos podem passar aqui para a região renal e pode ser então eliminado na urina, certo? Vamos então voltar para a nossa...
Então, pessoal, temos dois tipos, né? A tênia sólida e a tênia saginata. Como é que a gente faz a diferença? A tênia saginata, ela tem essas 4 ventosas na parte superior da cabeça. Já a tênia sólida, ela apresenta as ventosas aqui de forma lateral. E ele tem essa região aqui no topo, né, da cabeça, conhecido então como acúleo. Aqui é só questão de denominação para identificar melhor. Já o colo, ele fica logo após a cabeça. Também pode ser conhecido então, também como pescoço, certo? Como pescoço. E logo após, então, o colo, a gente vai ter, então, o corpo. O corpo também pode ser conhecido como estróbilo. E é no corpo que vai ter, então, as proglótides. Essas proglótides, ela vai ter, no caso, milhares de ovos, certo? E dependendo, então, do tipo de se é da tênia saginata ou da tênia sólio, elas serão então fragmentadas e liberadas então nas fezes. E a gente tem, pessoal, as formas evolutivas. O que são essas formas evolutivas? A gente tem as formas evolutivas, que são os ovos aqui, ó, esses ovozinhos, que são as formas evolutivas, como também o cisticecos. E quando no hospedeiro, a gente vai ter então o indivíduo adulto aqui, que é a tênia. Como é que funciona então a questão? A gente observa logo aqui nessa imagem que esse parasita ele é do tipo heteroxênico, né, o seu ciclo biológico, porque ele vai precisar de 2 hospedeiros. Vai precisar aqui de um hospedeiro intermediário e um hospedeiro definitivo. Nesse caso aqui, a gente tem então hospedeiros como os bovinos e os suínos. Como é que eu vou saber quem é a tênia sólio e a tênia saginata qual hospedeiro? A tênia saginata, pessoal, é dos bovinos e a tênia sólio dos suínos. E como que é a forma evolutiva infectante para, no caso aqui da imagem aqui exemplificada, seria então a ingestão dos cisticecos. Já em alguns casos, a forma evolutiva infectante pode ser os ovos. E como é que ocorre então? Se eu fizer a ingestão desses ovos, dentro do organismo da pessoa ou do animal vai ter o cisticerco. Se o animal ou a pessoa ingerir esses cisticercos, vai ter esse aqui, ó, que é a tênia saginata, ou a tênia sólida dentro do seu organismo. Esse indivíduo aqui, pessoal, ele é conhecido popularmente como a solitária. Tudo bem? Então, meus queridos, era isso que tínhamos para essa primeira aula introdutória.